Olá, seja bem-vindo a mais uma Segunda Dupla, e aqui em nosso canal, com a presença do nosso querido amigo professor Dr. Jorge Vieira, que hoje irá abordar um tema muito importante para os povos indígenas, que é o marco temporal. Você sabe o que é o marco temporal? Bom, de acordo com o Conectas, né, Conectas Direitos Humanos, o marco temporal da ocupação significa uma limitação no tempo. Tá? Significa uma limitação no tempo utilizada para pautar os processos de demarcação de terra no Brasil na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, no dia 5, né, de outubro de 1988. Ou seja, o direito originário dos povos indígenas ao seu território, à sua terra, vai ser condicionado a eles a estarem nessas terras, nessas mesmas terras, na data de 5 de outubro, como eu já expliquei. A tese do marco temporal da ocupação surge no debate legislativo trazido pela bancada ruralista do Congresso Nacional. Esse debate estava inserido nas diversas tentativas de alterar a Constituição ou de criar novas leis, tá? para que o processo de demarcação dessas terras indígenas fossem limitados no Brasil. Porém, esse debate não teve sucesso no Congresso Nacional, mas o conceito acabou sendo transplantado para o Poder Judiciário a partir do caso Raposa Serra do Sol de 2005, que atualmente está tramitando no STF, né? Supremo Tribunal Federal. Então, diante disto, agradecemos mais uma vez o nosso querido amigo professor, doutor Jorge Vieira, pela presença. E uma primeira questão é, professor, o que é o direito originário à terra e por que os ruralistas tanto fazem questão da aprovação do marco temporal pelo STF? Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. É um prazer mais uma vez a gente estar aqui. Está tratando de um assunto extremamente importante, né, para os povos indígenas, claro, mas é importante para toda a sociedade, né, porque envolve várias questões. Veja, os povos indígenas sofrem há 521 anos a invasão dos seus territórios, a expropriação, a expoliação, o genocídio, o etnocídio, né? As maiores atrocidades da história da humanidade têm ocorrido com os povos indígenas, né? E, apesar de tudo isso, os povos indígenas têm resistido, né, com a luta pelos seus direitos e pelo direito de vida e vida com dignidade. Veja, os povos originários, o direito originário ao seu território, por quê? Porque é muito claro. Quando os portugueses aqui chegaram, já encontraram os povos indígenas aqui. Eles tinham, originalmente, o direito aos seus territórios, e isso foi consolidado e reconhecido pela Constituição Federal. Veja, no período da colonização, os povos indígenas foram violentamente expulsos dos seus territórios, né, e só restaram duas possibilidades para eles. Ou se acostumavam e se submetiam à lógica da colonização, ou eram exterminados. Isso pela lógica dos colonizadores. É óbvio que os povos indígenas, eles conhecem a floresta, né? E aí muitos deles fugiram. É tanto que em 1500 e 1511 já existiam 5 mil indígenas escravos. Então, veja, foram arrancados dos seus territórios com suas liberdades, com sua forma de vida, com suas culturas, com suas religiões, com seus mitos, e foram submetidos à lógica da colonização. Mas, entretanto, como eu disse, muitos deles, para não se submeterem nem morrerem, fugiram para as florestas e resistem até os dias atuais. No período do Império, né, em 1850, tem uma lei que é extremamente perversa, então essa lógica da perversidade, dos interesses de expoliação dos territórios indígenas, né, vem, como eu disse, desde 1500. Em 1850, foi a Lei de Terra, a Lei 601, que mercantilizou a posse da terra. Então, também, mais uma vez,
os indígenas, os negros, a população pobre, mais uma vez, foi excluída do processo de garantia dos seus territórios. E, em 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, os povos indígenas, o Marechal Rondon, que muitos têm uma visão que ele era um humanista e tal, na verdade, a política do SPI foi uma política perversa, né? Porque foi a política de garantir reservas aos povos indígenas, demarcar algumas reservas, para liberar o restante da terra para os grandes projetos, como as estradas, né, as rodovias, ferrovias, no campo telegráfico também, no agronegócio já, na pecuária, na produção em larga escala. Então, foi uma perversidade também praticada pelo Marechal Rondon e o Serviço de Proteção ao Índio, que vai até 1967, com a extinção do SPI e a criação da FUNAI. Agora, tem uma lei que também vai nessa mesma direção, que é a lei agora 6.001, de 1973, do período da ditadura militar. Essa lei, na verdade, ela vai garantir a demarcação da terra, mas com alguns limites, grandes limites, por exemplo, no artigo 1º da Lei 6.001, quando trata da questão de integrar o índio à comunhão nacional. Veja, então, o índio, na perspectiva da ditadura militar, era uma situação de passagem, não era permanente o ser índio, porque a perspectiva deles era integrar a sociedade nacional e, efetivamente, perder todos os seus direitos, à terra, à vida, à cultura. E o artigo 6º, que vai tratar de que os índios são relativamente capazes, então, são submetidos à tutela do Estado, e não à liberdade e à autonomia de decidir sobre os seus próprios projetos, sua própria história. Veja, com isso, trazendo a questão aqui para Alagoas, a perversidade ainda é maior. No Nordeste, mas eu vou tratar da questão específica de Alagoas. Em 1872, o então presidente da província, Luiz Rômulo Moreno, ele decretou a extinção então, a extinção de todos os povos indígenas que aqui estavam. Então, veja, infelizmente, naquele momento, era 20 povos indígenas, isso está registrado no livro do professor Clóvis Antunes, Índios de Alagoas, e os índios de Alagoas, portanto, eles passam 100 anos no anonimato aqui em Alagoas, né? Então, você imagina, tratando do marco temporal, vou aplicar a situação concreta de Alagoas. Se caso fosse aprovado o marco temporal, que é inconstitucional, é antiético, é imoral, esse projeto do agronegócio, que é a ambição do agronegócio pelos territórios indígenas, pela vida. Então, eles compreendem, o agronegócio, junto com Bolsonaro, eles compreendem que os povos indígenas são empecilhos ao desenvolvimento do Brasil. Então, veja, como é que os povos indígenas estariam, até 1988, nesse território, quando, na verdade, eles foram expulsos do território? Então, é um absurdo, né? É inconcebível, né? E, de um outro lado,
Por que eu disse também que é de interesse, a demarcação dos territórios indígenas é de interesse não só dos índios e garantia dos seus direitos originários? Porque os povos indígenas são os principais protetores do meio ambiente, são aqueles que valorizam a cultura, a identidade, a riqueza étnica, a linguística. Então, nós temos que proteger, do ponto de vista legal, essas populações indígenas, demarcando efetivamente os seus territórios tradicionais, como preconiza o artigo 231 da Constituição. Então, é isso. É imoral, repito, ilegal, inconstitucional, tudo que você pensar sobre o marco temporal, a ambição do capital sobre a vida, sobre a riqueza cultural dos povos indígenas. Perfeito. Professor, a nossa próxima questão pega um gancho no nome que o senhor citou, o atual presidente da República, infelizmente. Vamos lá. Professor, a discussão sobre o marco temporal, ela ressurge em 2017, né, no governo do então ex-presidente Michel Temer, quando a Advocacia Geral da União ela entendeu que o julgamento da Serra Raposa do Sol valeria para todas as demais terras indígenas, como o senhor bem explicou para todos nós. Porém, o atual presidente da República, segundo manchete do jornal Correio Brasiliense, de 2 de setembro de 2021, ele disse ser a favor do marco temporal e as palavras do presidente foram, abre aspas, entregar o Brasil para não... Eu sou a favor, né, do marco temporal para não entregar o Brasil aos índios. Vamos repetir, abre aspas para o presidente. Eu sou a favor do marco temporal para não entregar o Brasil aos índios, fecha aspas. No caso, professor, do Bolsonaro e o seu reacionarismo, né, o senhor acredita que acaba atrapalhando ainda mais essa questão? Olha, veja, em relação ao presidente Bolsonaro, não temos nem comentário, porque é um presidente que é contrário a tudo que se defende do ponto de vista da vida. Ele é contra a vida, ele é contra os direitos da sociedade, da população, e ele é a favor, muito claramente, dos interesses do capital internacional e seus interesses familiares, né? Então, falar do Bolsonaro assim, infelizmente, a gente perder tempo com uma figura tão desprezível do ponto de vista de ser humano, porque é um homem que defende tudo que é da fossa, do submundo, do que não presta numa sociedade. Então, falar de Bolsonaro é ter vontade de vomitar, né? de exatamente jogar aquilo que ele pensa para a sociedade e para as pessoas. Então, veja, sair com um rifle junto com a criança, né? Não usar máscara. Então, ele é tudo que não presta numa sociedade, é o que ele defende e o que ele tem respaldo também no submundo da nossa sociedade brasileira. Agora, veja, na verdade, ele ressurge em 2017 muito claramente, porque o golpe do impeachment que foi dado na Dilma não foi o golpe da Dilma. O problema não era Dilma, o problema não era a ingovernabilidade, o problema é um golpe do capital internacional e dos interesses dessa classe, desse submundo que vive explorando, né, o trabalho infantil, que explora a criança, que explora a mulher, que explora os recursos naturais, em benefício de uma visão de desenvolvimento depredador. Então, na verdade, foi isso, o golpe do golpe parlamentar, com o conluio de alguns setores do judiciário e da mídia e desses segmentos sociais, foi exatamente o golpe de tudo que não presta contra a vida no povo brasileiro. Então, na verdade, é isso. Bolsonaro é só mais o palhaço da corte que se junta a essa turma, né? O que ele era, sempre foi, um parlamentar
com uma trajetória de vários mandatos e insignificante na Câmara Federal, vivia dormindo na Câmara Federal, roncando. Então, é isso que representa esses parasitas do submundo podre da sociedade brasileira. Perfeito. Professor, uma próxima questão para a gente é o seguinte: no dia 15 de setembro, o julgamento do processo do marco temporal, ele teve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, quando, naquela altura, estávamos com um placar de 1-1. Tá? Então, o senhor acredita que, com a crise provocada pelas manifestações do presidente da República naquele 7 de setembro, né, isso tenha contribuído de forma política na decisão do ministro? Na verdade, eu compreendo o seguinte, veja, o voto, primeiro, foi o do relator, que votou contra, né, o marco temporal, depois o voto foi do ministro, que foi indicado pelo Bolsonaro. Então, para você analisar, né, do ponto de vista social, político, jurídico. Então, veja, o ministro indicado por Bolsonaro está cumprindo efetivamente a lógica predadora do presidente da República, na verdade. Veja a conexão. Depois, o ministro Alexandre de Moraes, ele pede vistas, que foi também um ministro indicado pelo Michel Temer. Então, veja a conexão. E ele pede, e aí sua leitura está correta, e não sabemos qual vai ser a posição dele, óbvio, mas sinaliza de que, diante daquelas manifestações, diante daquelas situações, ele preferiu pedir vistas do que se posicionar, porque provavelmente, se ele se posicionasse contra o marco temporal, ele estaria numa análise de confronto ao presidente Bolsonaro, obviamente. Então, quer dizer, paira sobre esse pedido de vistas, que é um processo comum, mas paira muitas interrogações sobre o ministro Alexandre de Moraes, em função dessa conjuntura, porque ele foi indicado pelo Michel Temer, e foi Michel Temer que um ex-presidente golpista que atendeu aos interesses desse projeto que produziu esse lodo que é Bolsonaro para a sociedade. Professor, uma penúltima questão para a gente. O senhor que trabalha, está sempre integrado, não somente na pesquisa, mas também participando ativamente, vamos dizer assim, conversando com caciques, pessoas que estão nas tribos, né, indígenas e tudo mais. Eu queria saber qual os impactos reais que essa questão do marco temporal está trazendo para essas comunidades indígenas, porque eu imagino que a angústia para esses chefes, né, dessas comunidades seja imensa, e isso já deve trazer algum reflexo negativo na vida dessas pessoas. O que o senhor tem a falar sobre isso, professor? Qual a sua perspectiva? Claro que eu estou inserido profundamente nas comunidades indígenas, inclusive no próximo dia 9 e 10, estarei na comunidade Chucuru Cariri discutindo essa questão no município de Palmeira dos Índios, né? Tem um evento, né, do dia 9 ao dia 10, e eu estarei lá também com as populações indígenas. É claro que é uma grande apreensão, tem um impacto, caso fosse aprovado, um impacto devastador. O Brasil, se caso aprovasse, o Brasil ficaria mais ainda desacreditado na conjuntura internacional pela não garantia dos direitos dos povos originários, entende? E nós temos, inclusive, além da Constituição, a Convenção 69, da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário. Então, nós iríamos, com certeza, à AIA para denunciar o que está ocorrendo com esses grupos que querem dilapidar o patrimônio histórico, cultural e os territórios dos povos indígenas. Então, há uma grande apreensão, tanto que os povos indígenas estão mobilizados, estão discutindo, estão refletindo e estão se manifestando
em nível local e em nível nacional, como a grande manifestação que nós tivemos ultimamente no Congresso, em frente ao Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional dessas populações. Então, esse momento é extremamente importante que a sociedade compreenda isso, que a demarcação dos territórios indígenas não interessa somente aos povos indígenas, mas interessa a toda a sociedade brasileira na defesa do meio ambiente, da cultura, das etnias e dessa sociedade pluriétnica e pluricultural. Professor, para a gente encerrar, uma próxima questão é a seguinte: o senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal ele vai reverter esse quadro ainda este ano ou seguirá para o próximo governo em 1º de janeiro de 2023? Né? Porque o senhor sabe que com o Bolsonaro no poder, a gente pode usar aquela velha máxima, um dito popular que se diz: muito ajuda quem não atrapalha. Então, o senhor acredita que o STF ele reverte ainda esse ano ou passa a bola para o próximo governo? Olha, para os povos indígenas, o importante seria que o Supremo já julgasse essa questão, entendeu? Seria extremamente importante. Agora, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, é imprevisível, porque eles fazem, para tomar uma decisão dessa, eles fazem uma análise da conjuntura política, e está nas mãos do Moraes, que não tem prazo determinado, entende? Então, o ministro Alexandre de Moraes pode prorrogar, e, inclusive, esperando uma outra conjuntura que interesse, que tenha o interesse dos segmentos da sociedade, e que vai depender muito da correlação de forças também, da mobilização dos índios em nível nacional e internacional. Então, é imprevisível essa decisão, porque depende, né, do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Professor, eu quero agradecer imensamente ao senhor pela participação em mais uma nossa segunda dupla aqui em nosso canal, dizer que foi uma verdadeira aula para todos nós, esse esclarecimento a respeito do marco temporal. Muito obrigado mesmo. Fique à vontade, professor. Só quero agradecer mais uma vez e chamar a sociedade para que possa apoiar a causa indígena. A causa indígena não é só dos índios, a causa indígena é da sociedade. Então, uma boa noite e estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima segunda-feira com mais uma segunda dupla. Tchau, tchau.